Outra questão bastante relevante, que a gente precisa entender, porque está sendo dito aqui, e às vezes as coisas aparecem, surgem nessas nossas conversas, eu sou leigo no assunto, não entendo. Uma delas é o seguinte, uma pessoa, por exemplo, que for flagrada com uma pequena quantidade de droga, tá? Para uso próprio, seja qualquer tipo de droga, droga leve, pesada, qualquer uma delas, essa pessoa pode ser condenada à cadeia por causa disso? Nós convidamos aqui, e ele está aqui gentilmente, doutor Euro Bento Maciel Filho. Doutor Euro é advogado criminalista e mestre em Direito Penal pela PUC, não é? E está aqui conosco gentilmente. Euro, boa noite e obrigado pela gentileza. Tudo bom, tudo bem. Euro, o que diz a lei a respeito dessa história, então, da pessoa portar uma droga para consumo próprio? Então, vamos dividir as situações. Né? Nós tínhamos uma lei de tóxicos de 76, que punia, até com pena branda, é verdade, mas pena privativa de liberdade, o mero usuário. Né? Essa lei é de 76. Em 2006, houve uma mudança radical na lei de drogas, houve então uma nova lei de drogas, 11.34306, que é a lei em vigor hoje. E essa lei, entre alguns avanços, alguns retrocessos, pena mais alta ali, pena mais alta aqui, no que diz respeito à figura do usuário, eu entendo que houve um avanço, ela simplesmente baniu a pena privativa de liberdade para o usuário de drogas. Então, para eu entender, então, se o usuário de drogas for pego, ele não vai para a cadeia? Não. Tá. Hoje não se pune mais com pena privativa de liberdade aquele que porta quantidade relativamente pequena de droga, evidentemente, mas para o seu uso pessoal. Então, é crime? É crime. Está previsto no artigo 28 da Lei 11.34306. Mas quais são as penas? Se não pune com prisão, então não pune. Não pune. Né? É tratado como um crime de pequena gravidade, pequeno potencial ofensivo. E quais são as penas cabíveis no caso? São três, basicamente. Uma é uma advertência sobre o efeito das drogas, é como se fosse um pito. Olha, a droga faz mal, vamos dizer assim. Né? A segunda seria serviço à comunidade, por um prazo máximo de 5 meses, e na reincidência, esse prazo poderia ser aplicado até 10 meses. E a terceira é o comparecimento periódico em eventos ou cursos relacionados ao uso e à prevenção da droga, alguma coisa relacionada a isso, também com um período máximo de 10 meses no caso de reincidência e no caso de réu primário de 5 meses. Então essas são as três penas? As três penas. E, no caso, em sendo aplicada uma dessas, as duas últimas, né? A advertência a gente exclui. Mas em sendo aplicada a restritiva de direitos, serviço à comunidade, ou esse comparecimento a um curso sobre drogas e a pessoa descumprindo essa pena, isso aí poderá ser substituído por uma multa. Por uma multa? Isso, o juiz converte em multa. Ou seja, mesmo em ele descumprindo a primeira punição aplicada, não se aplica a pena privativa de liberdade ao usuário. Tá. Agora, me explica uma coisa. Quem é que determina, né? Qual é a quantidade de droga que o cidadão pode dizer, não, olha, é para o meu uso pessoal e não para eu vender na porta de uma escola? Essa é uma pergunta que os meus alunos me fazem. Não é? A lei não prevê. A lei não prevê. A lei realmente não diz o que é grande quantidade, o que é pequena quantidade, o que é quantidade de tráfico, o que é quantidade de uso pessoal da lei para o usuário. Eu, por exemplo, já tive um caso prático na minha atuação profissional como advogado, em que o meu cliente foi processado por tráfico de drogas com 3 gramas de maconha. Mal e mal você consegue fazer um cigarro de maconha com 3 gramas. Mas em razão das circunstâncias em que ele foi encontrado com essas míseras 3 gramas de maconha, o Ministério Público entendeu que era caso de tráfico. Ao curso do processo, consegui desclassificar para o uso. Realmente ele era um usuário. Né? Mas é que ele foi flagrado nessa circunstância, segundo os policiais, talvez numa tentativa de vender droga, na região central de São Paulo, aqui próximo da Cracolândia. Então foi o que bastou para caracterizar a conduta dele como tráfico, aos olhos do Ministério Público. Depois, melhor esclarecendo tudo em juízo, houve a desclassificação para o uso. Ponto. Mas veja, ele respondeu a um processo e foi preso em flagrante como traficante, com 3 gramas. Então, a mera quantidade de entorpecente não é circunstância única para se aferir, ao final de contas, se alguém é usuário ou traficante. Outras circunstâncias devem ser levadas em conta. O acondicionamento da droga,
Uma coisa é a pessoa possuir 10, 15, 20 gramas de maconha, ou até mesmo de cocaína, num bloco único. Outra coisa, o cidadão possuir as mesmas 10, 15, 20 gramas de maconha ou cocaína em pequenos papelotes separadinhos. Então, isso tudo é levado em conta pelo magistrado, pelo membro do Ministério Público no primeiro momento, e pelo magistrado posteriormente, para realmente discernir quem é usuário e quem é traficante. Agora, Euro, a evolução dessa discussão, não é? Ficou muito claro, como você explicou, acaba levando, então, à discussão de uma discriminação das drogas? Sim. Vai indo nessa direção? Não? Na verdade, se nós levarmos em conta a lei anterior e a lei atual, já houve uma evolução, vamos dizer, no que diz respeito a uma punição menos severa ao usuário. Por exemplo, colocar na cadeia. Isso. Então, na lei de 76, previa pena privativa de liberdade. A atual não? A atual não. Tá. Agora discute-se a descriminalização do uso das drogas, né? Realmente, seria permitido ou não ao cidadão fazer uso da droga. Eu, particularmente, desde os meus tempos de faculdade, eu sempre defendi uma posição de descriminalização como uma solução, porque eu acho que muito se gasta no combate ao tráfico de drogas e pouco tem sido resultados práticos. Sim. O que mais se tem no sistema carcerário são presos em razão do tráfico de drogas. Mas, a partir da discussão que ocorreu no ano passado, que até ainda está em andamento no Supremo, eu mudei um pouco minha posição e hoje eu confesso que eu não estou muito seguro com relação aos ideais que eu defendia no meu tempo de faculdade. Sim. Porque nós temos um problema aqui no Brasil que é crônico, que se chama corrupção dos poderes. Quando você fala em legalizar, em descriminalizar a droga no Uruguai, que tem 2 milhões de habitantes, na Jamaica, Portugal e Espanha, que tem uma população menor, é fácil o controle, é fácil a regulamentação. Agora, num país de 200 e tantos milhões de habitantes, 8 milhões de quilômetros quadrados. Exatamente. E os vizinhos produzindo com fronteiras praticamente abertas. Onde passa arma, passa droga, passa qualquer coisa. Eu me pergunto, nós não conseguimos até hoje regulamentar de forma eficiente e eficaz o acesso de menores a bebidas alcoólicas. Será que nós vamos conseguir fazer isso com droga? E se eu permito ao usuário a compra, o uso da droga, eu tenho que ter alguém que produza, alguém que venda. E quem é que vai produzir maconha? Quem é que vai produzir a cocaína? Vamos dizer, ainda aqui, exagerando na legalização da cocaína. Mas vamos falar da maconha. Quem é que vai produzir a maconha? O governo vai conseguir regulamentar e ceder glebas de terras para pequenos produtores produzirem maconha? Aí nós vamos ter farmácias específicas para venda de maconha, o cidadão só pode comprar suas 10 gramas mensais, vai ter um caderninho anotando exatamente tudo. Eu acho que a regulamentação é um problema que precisa ser pensado antes da descriminalização. Doutor Euro Bento Maciel Filho, gentilmente aqui conosco. Euro, para a gente completar a nossa conversa, que ficou muito clara, didática, professor, extraordinário. Eu agradeço. E se o cidadão plantar a maconha? Ele pode plantar? Pode. Pode. A lei de tóxicos hoje, né, na mesma forma que permite ao cidadão portar quantidade, não vou nem dizer pequeno ou grande, mas portar uma quantidade para o seu uso pessoal, também tem lá um parágrafo no mesmo artigo 28 que permite a esse mesmo cidadão plantar uma planta, não ser redundante, mas plantar em casa, obviamente que pequenas quantidades, né, para a produção da própria droga. Então, se o cidadão for pego em casa com um vaso plantado a maconha, não vai preso também? Não, desde que se prove de que ele não plantinha aquela maconha, aquele pé de cânhamo para vender para os vizinhos, que seja para o uso pessoal, tudo bem. Não é? Porque o tráfico de drogas, só para deixar claro, o tráfico de drogas não pressupõe venda, não pressupõe comércio, pressupõe a entrega da droga a terceiro, mesmo que de forma gratuita. Perfeito. Então, você passar droga para alguém... Já é tráfico. Já é tráfico, ainda que eu não esteja vendendo, que não esteja querendo lucro com isso. Euro, obrigado mais uma vez, professor. Eu que agradeço. Obrigado, viu? Muito obrigado. Até logo. Muito obrigado. Logo. Bom, olha, tenho certeza que depois da participação do professor Euro, as coisas ficaram bem mais claras. A gente percebe aqui a reação de todos nós acompanhando e a gente formando opinião a respeito disso. Já já a gente volta.